Olá, tudo bem com vocês, meus alunos do nono ano, certo? Hoje nós vamos entender um pouquinho, estudar um pouco o que é radiações. Como as aulas estão sendo gravadas, vocês na próximo encontro, vocês vão poder tirar as dúvidas, vocês anotem e nas próximas aulas vocês vão tirar as dúvidas que surgirem a partir dessa aula. Então, nós vamos ver o que é radiação. Vocês já ouviram falar em radiação? Vocês têm noção do que seja? Então, nós vamos inicialmente aprender o conceito. Então, radiação é o processo físico de emissão, saída e de propagação, deslocamento de energia por meio de partículas ou de ondas eletromagnéticas em movimento. Esse processo pode ocorrer em um meio natural, em um meio material ou no vácuo. Inicialmente, a gente vai ter que entender primeiro o que é partículas e ondas eletromagnéticas. Como vocês já viram, o processo de saída dessas partículas. As partículas, elas podem ser em três modalidades de radiação. As partículas alfa, beta e gama. Eu não sei se vocês já ouviram falar nessas partículas, mas são partículas altamente radioativas, onde possuem em elementos químicos como urânio. Acredito que vocês já ouviram falar, inclusive, no desastre de Chernobyl, que nós estaremos assistindo um vídeo depois sobre esse desastre, como é que essa radiação atinge os seres humanos, certo? Mas inicialmente a gente tem que entender o que são essas radiações. Então, as partículas, como foi falado aí, são essas partículas alfa, beta e gama, que elas podem ser separadas por campos elétricos. Então, vai existir uma eletricidade em meio a essas partículas. E ondas eletromagnéticas são formadas por oscilações de campos elétricos e campos magnéticos. Exemplos de ondas eletromagnéticas nós temos as ondas de raio, de micro-ondas, o raio-x, a luz visível. Então, esses são alguns exemplos de ondas eletromagnéticas. Meio material, onde ela vai estar, pode ser pela água, pelo ar atmosférico. Então, esses são meios materiais. E o espaço, que é no universo onde não existe nada, que é chamado de vácuo. Então, essas radiações também, elas podem se deslocar nesse vácuo. Exemplos de radiações bastante conhecidas e comentadas. Acredito que vocês já estejam conhecendo algumas dessas ondas, dessas radiações: alfa, beta, gama, raio-x, raio ultravioleta, a luz visível, que também é chamado de luz branca, ondas de rádio, infravermelho e micro-ondas. Eu acredito que algumas dessas daí que foram faladas, vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter procurado se informar. Caso não tenha, vocês vão se aprofundar mais um pouquinho. Nós vamos estar nos aprofundando, saber como é que essas radiações, elas ocorrem. Classificação das radiações. Então, elas podem ser naturais, artificiais e nucleares. Nós vamos ver o que é cada radiação dessa. Então, radiações naturais. O que são essas naturais? São aquelas radiações que partem de uma fonte não produzida por tecnologia humana e que ocorre espontaneamente. Entre alguns exemplos, temos a radiação nuclear, que elimina do interior do núcleo do átomo de um elemento químico. Por exemplo, urânio. Urânio é um elemento químico natural. E dentro do urânio vai existir essas radiações, esses raios que vai produzir energia nuclear. Então, alguns elementos químicos naturais, eles conseguem emitir essa radiação. E como foi falado, são fontes que não são produzidas pelo homem, elas são naturais, vêm da natureza. A outra radiação são as artificiais. Radiações produzidas a partir de equipamentos elétricos, nas quais partículas com os elementos são aceleradas. É o caso do tubo do raio-x, utilizado em radiodiagnóstico. Então, as radiações artificiais são aquelas que são produzidas por equipamentos. O raio-x
Eu acredito que alguns de vocês já devem ter feito um raio-x de um braço, de uma perna, devem ter quebrado, ou foi com alguém para tirar um raio-x. E não sei se vocês observaram que as pessoas que fazem o raio-x, elas ficam por trás de uma placa. Aquela placa é feita de ferro e protege, de ferro não, de chumbo. E esse chumbo vai proteger as pessoas contra o raio-x, porque são raios pequenos, de pequenas intensidades, porém que podem trazer algum prejuízo às pessoas. Podem cair o cabelo, podem ficar, se for no caso dos homens, eles podem não ter filhos. Então, existem inúmeras situações. Pode desenvolver algum tipo de câncer, que esses raios, eles aceleram o processo de desenvolvimento das células e vai trazer alguns prejuízos para a pessoa. Existem também as radiações produzidas a partir de equipamentos não elétricos, que são os elementos químicos irradiados a partir da aceleração da partícula. O que é essa aceleração de partícula? A gente chama de decaimento, vai quebrando, vou usar esse termo, não é quebrar, mas vai decair. Então, os elementos químicos, como o urânio, ele vai emitir essa radiação. Então, ela vai acelerar esse processo de emissão desses raios, dessa radiação. A partir do momento que eles vão emitindo, vai diminuindo essa radiação. Então, as radiações que são produzidas a partir de equipamentos não elétricos, eles são radiados a partir das partículas. No caso, gama, o raio beta. Então, são bastante... emitem bastante radiações artificiais. E por último, nós temos raios nucleares, que são radiações que partem do interior de um núcleo, de um átomo estável. O núcleo é instável quando o átomo apresenta em média 84 ou mais prótons em seu interior. As radiações nucleares são apenas 3, alfa, beta e gama. Então, como nós vimos no início, essas radiações, elas são chamadas de partículas. Essas partículas alfa, beta e gama, elas são produzidas a partir de prótons, de átomos, que existem dentro dos núcleos dos elementos. Vou voltar novamente, o caso do urânio. O urânio, ele tem prótons no seu interior, ele tem elétrons e ele vai emitir essas radiações. Se vocês não lembram que são prótons e elétrons, aí vocês têm que voltar lá no início das aulas onde nós vimos que existe o átomo. Dentro do átomo vai existir prótons, elétrons e nêutrons. E o que são isso? São partículas que todo átomo ele vai possuir. Então, prótons são partículas positivas, elétrons são partículas negativas, nêutrons são partículas que não possuem carga. Ela não possui carga nem positiva, nem carga negativa. Então, dentro desses átomos vai existir essa energia, vamos chamar disso, essa energia que vai ser emitida pelos átomos. E os que possuem uma maior quantidade de prótons, elas vão ter as radiações nucleares, que são aquele material nuclear, que é aquele material bélico que eles são utilizados em guerras. A bomba atômica foi criada a partir dessas radiações nucleares. Existem muitos elementos, vou chamar de elementos, que são realmente elementos químicos que possuem muita radiação. Essas radiações, elas foram bastante utilizadas como material para guerras. Então, a gente deve ter um pouquinho de discernimento, de conhecimento sobre o que são essas radiações, o que é que elas afetam, o que é que elas podem provocar no organismo dos seres humanos, que são radiações muito fortes. É tanto que o tratamento a base de quimioterapia, de radioterapia, elas são a partir desses raios alfa, gama, beta. E quando a pessoa é exposta a grande quantidade de radiação, o cabelo cai, a pessoa fica com aspecto de estar mais velho, por causa que essas radiações elas são muito fortes. Ela mata as doenças, sim, mata,
mas também ela pode causar adoecer algumas células que estavam saudáveis e trazer algum prejuízo ao corpo. É por isso que os tratamentos de quimioterapia, eles são bastante agressivos ao corpo humano, porque eles são feitos a partir dessas radiações bastante fortes. E para concluir, vocês vão fazer uma tarefa, uma atividade, certo? Vão pesquisar a diferença entre a partícula alfa, a partícula beta e a partícula gama. Vocês vão ver que elas têm diferença na quantidade de prótons e elétrons. E cada uma vai ter um símbolo. Não é fácil, mas eu gostaria que vocês tentassem fazer à mão esses símbolos do alfa, do beta e do gama. E vocês verem qual a diferença entre essas três partículas. E também pesquisar o que são ondas eletromagnéticas. Eu não coloquei, eu esqueci, mas vocês podem colocar alguns exemplos dessas ondas eletromagnéticas, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, você já tem meu número lá no grupo, eu estarei disponibilizando o link da aula juntamente com as dúvidas de vocês. Vocês me procurem no particular, no privado, que eu estarei esclarecendo durante o horário da aula, certo? Cada aula de vocês vão ter a oportunidade de estarem me enviando e tirando as dúvidas, ok? Muito obrigada e fiquem com Deus.